3 coisas que eu faria se eu tivesse começando a minha carreira como English teacher hoje. Prazer, eu sou a Débora, sou professora de inglês desde 2003, ou seja, faz um bom tempo aí. E nesse canal eu compartilho com você toda a minha bagagem as an English teacher, falo sobre certificados internacionais, que é a minha especialidade, especialmente os Cambridge Exams, e tudo aquilo que gira ao redor do mundo do English teaching. Se você está começando as an English teacher ou se você já é uma English teacher experiente, mas aí às vezes questiona o seu próprio caminho, fica comigo que aqui eu vou discutir com você os principais desafios de ser uma professora de inglês, especialmente no online. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, teacher. Se você olhasse para sua carreira no início da sua profissão, do seu English teaching, o que você faria diferente? Você tomaria alguma decisão diferente daquela que você tomou? Porque eu trabalho as a teacher trainer, então eu trabalho treinando teachers, preparando teachers para o certificado internacional já há muito tempo e tem algumas decisões que eu noto que fazem muita diferença e que fizeram grande diferença na minha carreira e é sobre elas que eu vou falar com você nesse vídeo. Se esse assunto te interessa, já deixa seu like e fica aqui comigo. A decisão número 1, que importa gigantescamente, é parar de estudar inglês de forma aleatória. Você é um professor, você não pode mais estudar inglês como um aluno. E o que diferencia isso? Qual é a grande diferença desse processo? Primeiro de tudo, o professor precisa ter um foco, um objetivo definido. Claro, o aluno também, mas para o professor esse objetivo ele muda um pouco. Ser fluente não é mais o suficiente. Afinal de contas, fluência é um mínimo para um bom professor de inglês, certo? Então a ideia aqui é associar o seu desenvolvimento profissional com o seu desenvolvimento linguístico. As duas coisas andam juntas. Como é que você pode otimizar o seu aprendizado de inglês para que isso te traga autoridade, segurança e domínio no idioma na hora de entregar suas aulas? É aqui que os certificados internacionais entram com tanta força, especialmente os de Cambridge, porque eles não têm prazo de validade. Então, os certificados de Cambridge, eles são válidos pela vida toda, diferentemente do TOEFL, do IELTS, que expiram depois de 2 anos. E o mais importante quando a gente fala de certificado internacional, não é necessariamente o certificado lindo na parede, mas principalmente toda a transformação linguística e de autoconfiança que acontece dentro do professor. Ele passa a se sentir validado, ele passa a se sentir realmente worth it, ele entende o valor daquilo que ele entrega. Ele para de depender da validação do aluno porque ele sabe que ele é sim capaz de fazer aquilo que ele faz muito bem feito. E, gente, isso muda completamente a carreira de um professor, muda o posicionamento, muda as coisas que você aceita e que você deixa de aceitar. Então, estudar de forma estratégica é vital para um professor de inglês. Durante esse processo, é importantíssimo a gente avaliar os erros. Então, dizer que o professor não vai cometer erro é utopia. Isso não existe, claro que ele vai. Mas a ideia é usar cada erro como um trampolim para o próprio desenvolvimento. Além disso, o professor deve associar o próprio aprendizado com as suas técnicas didáticas. Então, o professor que sabe como aprende, que sabe como o aprendizado acontece, ele está ali no processo de aprender e se desenvolver o tempo inteiro, ele vai conseguir trazer essas estratégias para os próprios alunos, fazendo assim com que eles tenham resultados mais efetivos, mais impactantes durante o próprio processo. E claro, todo esse preparo traz também clareza linguística. Então o professor entende que muitas coisas não são tradução, são associação, que muitas coisas são adaptação e ele está aberto para isso, ele entende que é assim que funciona. Então, se preparar, ser um professor de nível excelente, ter uma certificação internacional, vai impactar não só no seu próprio nível de inglês e nas suas aulas, mas principalmente na sua identidade como professor. E quando a gente muda identidade, a gente muda realidade, muda tudo. O segundo ponto é parar de generalizar. É parar de achar que todo mundo funciona com o mesmo material, no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Ah, você é aluno de intermediário B1? Beleza, o material é esse, o ritmo é esse, é assim que a gente vai caminhar. Para todo mundo, independente se o foco é corporativo, se o foco é passar num exame, se o foco é whatever it is.
O professor de verdade, o professor maduro, ele entende que cada pessoa precisa de algo diferente. E ele consegue trazer essa individualidade mesmo para as aulas em grupo. Ok, isso precisa de um pouco mais de maturidade profissional. Mas isso é muito possível quando o professor aprende a olhar para os seus alunos não como um grupo, mas como indivíduos dentro de um grupo. E aqui um outro ponto fundamental é fica muito difícil ter esse grau de personalização se você atende crianças, adultos, adolescentes, níveis básicos, intermediários, avançados, para teste, para trabalho, para viagem, para o que quer que seja. É por isso que é tão importante você ter um nicho definido. Claro, se você trabalha para uma escola, não tem como fugir dessa questão de ser generalista. Você tem que atender todo mundo e todo mundo do mesmo jeito. Mas quando você tem o seu próprio negócio, para se diferenciar, sim, você precisa restringir. E hoje em dia, cada vez mais pessoas buscam exatamente essa atenção especial. Eles já entenderam que o ensino generalista, ele até funciona, mas ele demora muito mais tempo e tem um impacto muito menor na realidade desse aluno. Então, sim, tem muito aluno por aí disposto a pagar mais para ter um atendimento direcionado, para ter o atendimento de um especialista naquilo que ele precisa. E aqui tanto faz, gente, se você é especialista em inglês para viagem, se você é especialista em inglês corporativo, se você é especialista em inglês para TI, são inúmeras áreas que você pode sim levar o seu trabalho e aí o segredo é por trás de toda o conteúdo linguístico é você trazer o peso da sua experiência, da sua especialidade. Take my classes, for instance. Eu trabalho com professores de inglês que se preparam para um certificado internacional e que querem manter uma fluência ali sharp. O que eu trago comigo? O que me diferencia de tantos outros teachers que trabalham com esse público também? A minha vivência. Eu trago para as minhas aulas as coisas que eu leio, as coisas em que eu acredito, aquilo que eu quero debater com os meus alunos. Então, essa identidade que eu carrego para as minhas aulas, essa energia, ela é só minha. Ninguém nunca vai conseguir copiar. Existem pessoas diferentes, lógico. Existem pessoas que vão gostar do meu jeito de ensinar, existem pessoas que não vão gostar do meu jeito de ensinar, e tudo bem. Eu quero chegar àquelas pessoas que vão se aproveitar, que vão curtir, que vão adorar estar em volta dos meus grupos, estar dentro dos meus grupos, estar participando das coisas que eu proponho. E o que é mais importante aqui é que, como eu tenho um foco definido, eu tenho um nicho definido, eu não preciso ficar o tempo todo desesperadamente preparando aula. Por quê? Eu sento no final de semana, preparo as aulas da semana, mesmo, vejam bem, mesmo tendo alunos diferentes, eu consigo fazer ajustes para que cada aula, apesar de usar uma mesma estrutura, ela é personalizada. Por quê? Como eu tenho essa minha identidade própria, como professora, eu acabo atraindo pessoas que são similares, que gostam das mesmas coisas, que curtem os mesmos papos profundos que eu gosto. Então não é difícil. É só ajustar, de repente, um pouquinho o nível um pouco mais alto, um pouco mais baixo, o tipo de pergunta que eu vou fazer, o tipo de assunto que eu vou ensinar, mas no geral, eu consigo usar a mesma aula para todos os meus grupos, personalizando em cada sessão, sem gastar milhares de horas preparando coisa. Outra coisa importante aqui, gente, importantíssimo trazer para você. Se você é professor online, a gente precisa se desgarrar dessa ideia de que aula boa é aula com muito exercício, exercício, PDF, completa, traduz, enfim, né? Faz matching, fananana. Não! O seu aluno ele é capaz de produzir muita coisa. E se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre aulas nas quais os alunos produzem o conteúdo, deixa um comentário aqui que eu vou adorar dividir com você como é que eu preparo as minhas aulas, de forma que não sejam só fill in the blanks, mas sejam aulas que efetivamente despertam sentimento, despertam engajamento e despertam o desejo no aluno de se comunicar em inglês. E a terceira decisão, que é eu nem sei dizer qual daqui que é a mais importante, porque todas são extremamente importantes, mas essa terceira ela é muito forte. Eu comecei a dar aula online,
depois de já 18 anos as a teacher, então eu já trabalhava como professora havia 18 anos, coordenadora pedagógica, inclusive, quando eu decidi migrar para dar as aulas online. E uma coisa que eu senti muito forte dentro de mim é o quanto isso pode ser solitário. Você acha que tá tudo bem, no começo é maravilhoso, né? Não tem ninguém pegando no seu pé, você trabalha no seu horário, você monta as aulas que você quer, você pega os alunos que você quer, enfim, the world is your oyster, né? Você faz aquilo que você quer, você manda e desmanda, you call the shots, é tudo com você. Mas e aí? E a hora que começa a surgir aquela dúvida? Será que a minha aula tá realmente eficiente? Será que meu inglês ainda tá num nível bacana? Será que podia ter um outro jeito de eu fazer isso aqui? E se ela não está com dificuldade de aprender, será que existe uma outra forma de eu ensinar que seja mais eficiente para esse aluno? Como é que eu vou lidar com essa dificuldade aqui? E essa gramática, como é que eu vou ensinar? Não tem mais teacher's room, gente, não tem mais teacher's lounge, não tem mais referência, você não tem mais colegas para trocar ideia. Você conhece só aquele material, só aqueles sites e fica usando só aquilo ali o tempo inteiro e às vezes você se pergunta, caramba, mas será que não tem nada de diferente? Ou às vezes você nem se pergunta, você fica ali estagnado, paradinho usando aquilo ali, que afinal de contas é aquilo ali que você conhece. E sabe aquele desabafo que rola quando assim, gente, vocês não vão acreditar, tal aluno me pediu para fazer tal coisa, eu tô inconformada. Você não tem com quem dividir as frustrações, os sustos, os desabafos. E aí eu entendi que fazer parte de um grupo de teachers faz toda a diferença. Gente, quantas vezes os alunos não trazem coisas para mim que eu não conhecia? Um site diferente, um aplicativo diferente, uma ferramenta diferente, um livro diferente. Olha, teacher, eu li esse aqui, ele é muito bom. Por que que eu digo teacher? Porque eu trabalho com teachers, né? Então eu tô surrounded by them all the time. E aí eles vira e mexe me trazem coisas, insights poderosíssimos. E eu tenho certeza que eu contribuo com eles da mesma forma. Tanto que em todas as minhas aulas eu falo o seguinte, gente, tudo que eu usar aqui, todos os passos da aula, todas as atividades, tudo aquilo que eu empregar com vocês, fiquem à vontade para adaptar e usar com os seus alunos. Então, muitas vezes eles usam e depois me mandam feedback. Débora, aquilo foi maravilhoso, muito obrigada por compartilhar, foi muito legal, usei com as minhas salas, eles amaram. Então, essa coisa de estar imerso no ambiente com outros teachers vai fazer com que a caminhada seja muito mais leve, muito mais acolhedora. E tem uma coisa que quase ninguém menciona, mas que faz toda a diferença, que causa um impacto gigantesco na vida de outros teachers e também de alunos. Imagina só, quando você entra para um curso ou para uma mentoria. Você conhece muitos professores, você faz muitas conexões, você inclusive faz amizades, troca ideias. Você pode inclusive trocar collabs, fazer lives juntos, trocar ideias sobre aquilo que funciona ou não no meio das suas aulas e nas suas aulas. E sabe o que mais que acontece? Quando você escolhe um mentor, quando você escolhe alguém para te orientar, essa pessoa vai te conhecer. Eu, por exemplo, sei o nível de inglês de todos os meus alunos. Eu sei a metodologia que eles usam. Eu sei como eles funcionam em sala de aula. E isso torna muito mais fácil para que eu indique esses alunos para outras pessoas que vêm me procurar. Então pensa, eu não trabalho com alunos básicos e também não trabalho com alunos de corporativo ou de viagem. Vocês acham que quando alguém chega até mim, pelo meu Instagram, ou por recomendação, ou porque um dia já teve aula comigo, Débora, eu quero aula para inglês básico para o meu filho, ou para uma amiga, ou para um vizinho, ou para, enfim, te achei aqui no Instagram e quero aula para o corporativo. Quem vocês acham que eu vou indicar? Lógico que eu vou recomendar os professores que estão caminhando comigo. Eu conheço a capacidade dessas pessoas, eu conheço a seriedade do trabalho que eles entregam e principalmente eu sei que eles não têm medo de investir no próprio crescimento. Quem não tem medo de investir no próprio crescimento entrega um serviço muito mais qualificado. E claro que eu não vou queimar o meu nome entregando esses alunos para qualquer pessoa que eu nem sei como é que trabalha. Então, esse é um efeito colateral de fazer parte de uma mentoria, de um grupo para professores, de um preparatório para um certificado. O seu nome ganha um peso muito mais estratégico. Então, olha, se você acha que ser recomendado pelos próprios alunos já é um super negócio,
Imagina você ser recomendado por um professor que é referência na área que ele atua. Gente, isso tem um peso gigantesco. Então, esse vídeo foi para te ajudar a estruturar a sua carreira, não só baseada no amor que você tem pelo idioma ou por ensinar, mas principalmente na estratégia. Como é que você pode otimizar a sua entrega? Assim como ganhar conhecimento e estruturar uma carreira que não sugue a sua alma no fim do dia, mas que te traga alunos felizes com resultados positivos e, claro, gente, uma conta bancária no azul, porque pelo amor de Deus, ninguém merece ficar no vermelho o tempo inteiro, né? Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas decisões ainda tá te travando no lugar que você tá hoje? See you next time. Bye bye.